noite, igreja. Paz esteja com todos. Pegue a tua Bíblia, abra lá no livro de João. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Santo é teu nome, Deus. Santo é teu nome. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Vem falar conosco nessa noite, Deus. Aleluia. 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 Amém? Livro de João, capítulo 20. A partir do versículo 19. João 20, a partir do 19. Aleluias. Amém? Todos acharam? Já está no telão? Tem gente procurando. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estava trancado as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas se os retiverdes, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Então estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não me viram e creram. Amém? Nós vamos meditar nesse versículo que diz: não seja incrédulo, mas crente. Amém? Põe a Bíblia na cadeira. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra aqui, Senhor, colocada. Te peço, Deus, que teu Espírito Santo esteja ministrando em nós, esteja falando ao nosso coração, nos ensinando, Senhor, conforme o teu querer, porque o Senhor conhece, Senhor, o nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Queremos, Senhor, ouvir de ti. Te louvamos, te agradecemos. És bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. O tema da minha mensagem: não seja incrédulo, mas crente. Aqui nós vemos nessa passagem, diz ali que que os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, com medo dos judeus, após a ressurreição de Jesus, porque ali diz que já era o primeiro dia.
Então, talvez ele já tivesse recebido a visita de Maria, né? Que foi até o túmulo. E quando ela chega lá, Jesus fala para ela: vai e diz aos teus irmãos, diz aos discípulos que eu ressuscitei. E ali diz que eles estavam fechados, estavam com as portas trancadas, de medo dos judeus. Os discípulos estavam inseguros. Os discípulos estavam confusos com a notícia. Os discípulos estavam apavorados. Poxa, Jesus ressuscitou e agora? Porque eles viram tudo o que tinha acontecido. Tudo que Jesus tinha passado, a crucificação, a morte, viram enterrar Jesus, eles viram tudo e de repente vem a notícia que Jesus está andando por aí de novo. E ali diz que eles estavam inseguros. Mas o nosso Deus que conhece o nosso coração, esse Jesus chega ali e fala para ele: paz esteja convosco. Jesus veio fortalecendo eles, porque Jesus sabia que eles estavam sem paz, que eles estavam apavorados, que eles estavam preocupados, eles estavam com as portas fechadas. E Jesus chega, sem nenhuma porta aberta, Jesus entra. Aleluia. E Jesus chega acalmando o coração deles. Uma única frase: paz esteja com todos. Mas Jesus, ali a palavra diz que Jesus pega, talvez para evitar qualquer dúvida, Jesus diz assim, mostrou-lhe as mãos e mostrou o lado. E quando eles viram as mãos de Jesus e viram o lado de Jesus, eles se alegraram. O que será que Jesus mostrou para eles as mãos e o lado? Jesus estava ali, eles conheciam Jesus. Eu creio que Jesus tenha mostrado para que eles acreditassem, que não pensassem que era um fantasma. E Jesus mostra. E ali diz assim, que faltava um discípulo. Eles estavam todos fechados ali, mas faltava um discípulo. E faltava o discípulo Tomé. Como que a gente conhece Tomé? O incrédulo. Nós conhecemos Tomé, né? Quando fala de Tomé, nós já lembramos da incredulidade de Tomé. Mas ali, quando Jesus aparece para os discípulos, ele sopra sobre eles o Espírito e dá autoridade para eles. Então, eu creio assim, gente, que quando eles viram a mão de Jesus, quando eles viram o lado de Jesus, quando Jesus soprou o Espírito, Jesus fortaleceu eles, para eles se tornou fácil crer que quem estava ali era o Mestre. Mas, de repente, chega Tomé. E quando Tomé chega, eu coloquei aqui que Tomé frequentemente é lembrado como aquele que duvidou da ressurreição de Cristo. E Tomé, ele não aparece só aqui duvidando. Quando ele está caminhando com Jesus, que Jesus está, mandaram chamar Jesus, que Lázaro estava à morte, Lázaro estava doente, e Jesus fala assim, Lázaro dorme. Eles, se ele dorme, deixa ele lá. Daí eles não entenderam que Jesus estava falando que Lázaro tinha morrido. E daí ele fala assim, fala claramente com os discípulos, Lázaro morreu. E o próprio Tomé, né? Tomézinho, e vamos lá nós para morrer com ele também? Tipo, duvidando. Então ele era conhecido como discípulo que não cria, o descrente. E quando ele chegou, que diz ali no versículo 25, para quem está com a Bíblia aberta. Versículo 25. Então, os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor.
Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Olha o tipo de Tomé. Olha o tipo de Tomé. Não, não vem com essa história, não. Vocês viram Jesus? Se eu não colocar o dedo, se eu não tocar na mão dele, se eu não tocar no lado dele, não, não vem com essa história, não. Não vou acreditar que é Jesus, não. Gente, será que foi só Tomé que duvidou? Será que foi só Tomé que duvidou dessa ressurreição? Eles estavam no terceiro dia, onde eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Por que que os discípulos estavam trancados com medo? Por que que aqueles discípulos creram? Porque Jesus falou assim: olha a minha mão e olha o meu lado. Ele teve que provar, porque eles estavam lá tremendo de medo. Por que que Tomé não estava ali? Será que Tomé estava com medo? Os outros trancados, escondidos, e Tomé, sei lá onde estava, passeando. Ele não sentiu medo. A Bíblia não diz que ele sentiu medo. Mas quando chega, ele diz assim: não, não vem com essa história, não. Se eu não tocar, se eu não colocar meu dedo e colocar minha mão, eu não acredito. E quando ele falou isso, passado 8 dias, chegou Jesus. Mas antes de falar desse Tomé, eu quero dizer assim que a incredulidade não estava só em Tomé. A gente fala que Tomé era o incrédulo. Eu acredito assim que Tomé era aquele que tinha que ver para crer. Me prove que é verdade. O que falar dos discípulos de Emaús? Que eles estavam ali conversando, falando, fofocando, não está sabendo o que aconteceu aqui. E Jesus caminhando junto com eles, e eles não identificaram que era Jesus. Eles estavam decepcionados, amargurados, talvez pensando: o cara falou que ia reinar, que ele veio para livrar, e agora aí, ó, morreu. Diz que no terceiro dia ia ressuscitar, e cadê ele? Também incrédulos e decepcionados com Jesus. Os discípulos de Emaús. E o que falar daqueles discípulos que estavam no barco no meio da tempestade? Que Jesus estava dormindo no barco, estava junto com eles, que eles viam Jesus. E quando a tempestade veio, quando o vento veio, quando começou aquele temporal, o que que eles falaram? Não te importa que pereçamos? Será que eles criam nesse Jesus? E Jesus vira para eles e diz: homens de pequena fé, por que duvidaste? E aqui, quando ele vê, passou-se 8 dias. E Jesus veio. E quando Jesus viu Tomé, ele disse: Tomé, vem aqui. Coloque o dedo. Coloca o dedo e coloca a mão do meu lado. Coloca o dedo e coloca a mão do meu lado. Sabe por que Jesus viu isso? Sabe por que Jesus falou isso para Tomé? Porque Jesus, ele conhece os nossos pensamentos. Os discípulos não falaram nada para Jesus que Tomé tinha duvidado. Ninguém contou o que Tomé tinha falado. Mas ele chega ali e diz: Tomé, põe a mão aqui. Toca, coloca teu dedo e coloca tua mão no meu lado. Aleluia. Eu vejo Tomé como um homem de coragem. Ele falou aquilo que nenhum dos discípulos tiveram coragem de dizer. Eles podiam ter olhado para Jesus e dizer: é um fantasma. Entrou pelas paredes, tudo fechado, e entrou aqui.
Mas antes que eles duvidassem, Jesus mostrou a prova que ele estava ali de corpo presente e que ele tinha passado. Será que se Jesus não tivesse mostrado, eles teriam crido? Será que eles estariam de boa? E ainda Jesus deu autoridade para eles com o Espírito Santo. Agora Tomé não, cara de coragem. Eu quero ver. Eu quero tocar. Eu quero que me prove. Esse tempo eu estava pregando, acho que na tarde da bênção, né? Sobre isso. Que Tomé, ele não se deixava engolir com qualquer palavra. Às vezes a gente, qualquer palavra que trazem para a gente engole. Vai para a palavra. Vai pesquisar. Vai ver se é verdade aquilo que estão te falando. Vai ver se aquilo que estão te dizendo está aqui na palavra, está nas escrituras. Tomé, ele falou assim, eu quero ver. Eu quero tocar, eu quero pôr o dedo. E Jesus, como ele conhecia o coração de Tomé, assim como ele conhece o nosso pensamento antes que nós pensemos. Ele diz, de longe eu conheço o teu pensamento. Antes que a palavra chegue na tua boca, eu já conheço ela toda. E se Deus manda essa palavra aqui, porque ele sabe que aqui tem Tomé. Que aqui tem pessoas, Deus, será que o Senhor está comigo mesmo? Será que o Senhor está cuidando da minha vida mesmo? Será que você não está como Tomé? Eu preciso ver. Eu preciso ver. Aqueles discípulos, não. Não te importa que pereçamos? Às vezes a gente está passando por luta e está questionando o Senhor. E qual é a palavra do Senhor para nós? Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas tem gente que ainda precisa tocar. Tem gente que diz, se ele não der um sinal, se ele não mostrar, se ele não me responder, vou largar tudo. Eu estou desanimada. Não consigo nem orar mais. Estou fraca na fé. Estou fraco na fé. E sabe o que ele falou para Tomé? Não seja incrédulo. Seja crente. Aleluia. Ele está falando para mim e para você. Não seja incrédulo. Seja crente. Ele te fez uma promessa? Esse Jesus que está falando com Tomé, que chegou e mostrou as marcas. Falou, toca aqui, Tomé. Ele está aqui. Comigo e com você. Ele está na tua casa. E às vezes nós não vemos, nós não ouvimos, porque nós colocamos a nossa incredulidade. Jesus, ele veio para curar a incredulidade de Tomé. Assim como ele veio desejando a paz para os discípulos, ele queria acalmar o coração dos discípulos. Ele sabia que os discípulos estavam com medo, estavam apavorados, e ele queria acalmar eles. Por isso ele entrou e já chegou mostrando. Porque talvez eles tivessem gritado igual aqueles que estavam no barco, é um fantasma. Jesus chegou mostrando que era ele mesmo. E ele chegou aqui para acalmar os discípulos. E para Tomé, ele queria fortalecer a fé de Tomé. Jesus pediu para que Tomé tocasse para fortalecer a sua fé. Mostrando que ele conhece o meu e o teu pensamento. Mostrando que ele conhece as nossas dúvidas e os nossos medos. Mostrando que Jesus nos conhece mais do que ninguém. Aleluia. Antes de você pensar, ele já sabe o que está aqui. A palavra diz assim, que ele diz, tem uns que me servem da boca para fora, mas o coração está longe de mim. O Senhor nos conhece. Ele conhecia Tomé e ele veio para que Tomé
tocasse e tirasse, fosse curado da dúvida e da incredulidade. Tem Tomé aqui hoje? Será que tem Tomé? Tem uns que fizeram assim. Tem hora que a gente é Tomé. Tem hora que a gente diz, Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, eu acho que não vou suportar essa luta. Eu acho que eu estou sozinha nessa luta. Ele diz para mim e para você, vem aqui e toca. Coloca o teu dedo. Coloca a tua mão. Porque as marcas da crucificação ainda estão nele. E foi por mim e por você. Aleluia. Foi por mim e por você. As marcas não foram apagadas de Jesus. Por que que ele fez questão de mostrar? Para dizer, foi por você que eu fiz isso. Aleluia. E por que que ele queria que Tomé tocasse? Ele não poderia simplesmente mostrar para Tomé como ele fez para os discípulos. Mas ele chamou Tomé para que se aproximasse dele. Ele chamou Tomé para que Tomé tocasse. Para Tomé tocar, ele tinha que chegar perto. Para que Tomé tocasse, ele tinha que se aproximar de Jesus. E ele teve, quando ele tocou, Tomé teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque quando ele olha, que ele toca, ele diz ali, Senhor e meu Deus. Ele tocou e ele reconheceu que quem estava ali era o Senhor dele e o Deus dele. Jesus queria que Tomé tocasse para ter um verdadeiro encontro com ele. Nem que seja para chegar e dizer, Deus, eu não estou conseguindo. Eu preciso sentir. Eu preciso tocar. Porque ele chamou Tomé. E Tomé, você precisa disso? Vem cá. Acho que eu preciso, vem cá. Vou te dar uma prova que sou eu mesmo. E quando Tomé veio tocar, Tomé reconheceu Jesus como Senhor e como Deus dele. Será que a gente tem entrado nessa presença com o Senhor? Ou simplesmente a gente, eu não estou conseguindo orar, eu estou enfraquecida na fé, eu não tenho mais força, e vai se entregando para isso? O que o Senhor diz para nós? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está no secreto. Ele já está ali. E o teu pai que está no secreto te ouve. Entra no teu quarto, fala com o teu pai que está no secreto, e o teu pai que está no secreto te ouve. E ele ainda nos ensinou a oração para fazer com o Senhor. Então ele diz assim, você está duvidando, Tomé? Vem cá, vem tocar em mim. E hoje ele está falando com a gente. Hoje ele está falando assim, tira a tua dúvida. Tira a tua dúvida, não seja incrédulo, seja crente. Porque quem crê, quem confia, não se desespera. Podemos até chorar, podemos até ter luta, podemos até nos entristecer, mas nós confiamos naquele que nos prometeu. Aleluia, aleluia. E hoje ele traz essa palavra. Você precisa tocar? Precisa tocar para crer? Hoje ele te convida, vem aqui. Coloca a tua mão. Coloca a tua mão. Talvez como Tomé você está vivendo incertezas, talvez como Tomé você está passando por lutas, talvez como Tomé você está com medo, talvez como Tomé você está inseguro, mas hoje Jesus está aqui.
Hoje Jesus está aqui, talvez Ele está só dizendo para você, paz. Paz é o que você precisa. Paz esteja com você. Acalma o teu coração. Aquieta o teu coração. Talvez Ele está dizendo isso. Mas talvez para aquele que não está conseguindo ver Jesus, Ele está dizendo, venha e toque em mim. Ou Ele está dizendo, se achegue. Chegue mais perto. Se aproxime. Amados, porque nós não podemos viver terceirizando. Pedir para outros estar entrando na presença de Deus por nós. Então, que Deus diz assim, vem para cá. Ah, mas a minha oração Deus nem ouve. Deus ouve, sim. Eu escutei um esposo falar assim, Deus, eu nem oro. Porque Deus só ouve a minha mulher. Tudo que ela pede, Deus faz. E para mim, Deus não me responde. Tomé. Mas Tomé, não só ele ficou com a fama da dúvida, mas eu vejo um Tomé forte. Deus foi verdadeiro com Deus. Se eu não tocar, se eu não ver, eu preciso chegar perto. Ele foi sincero para o Senhor. E o Senhor veio pela sinceridade de Tomé. Amados, Deus não quer que nós tenhamos orações da boca para fora e o coração amargurado. Da boca para fora e a falta de fé dentro de nós. Ele quer que nós acreditemos que Ele está no controle. Aleluia. Ele quer que nós acreditemos que Ele ouve, Ele conhece, Ele sabe o meu e o teu pensamento. Aleluia. Ele sabe a tua luta. Ele sabe o teu choro. Ele sabe a tua dificuldade. E se for preciso, Ele permite que você toque. E quem não gostaria de tocar em Jesus? Eu falo para Deus, Deus, eu sinto, eu quero tocar em ti. Se eu não conseguir tocar, me toque. Me abrace, pelo menos. Se eu não conseguir tocar, me toque. Porque esse é o nosso Deus. Eu quero que você se coloque em pé. E se por acaso você entrou aqui, talvez como Tomé, não estou vendo nada. Parece que nada muda na minha vida. Parece que não tem resposta para a minha casa. Não tem resposta para a minha oração. Aleluia. Deus está te convidando. Com a tua adoração você tocar nele. Aleluia. Ele está te convidando. Ele não quer que você... Ah, Deus tem que me dar prova. Não precisa de prova simples. Comece a adorar. Aleluia. Se aproxime de Deus. Diga, Deus, eu quero te sentir, Deus. Eu quero tão somente tocar nas tuas vestes. Nós temos a passagem da mulher do fluxo de sangue. Ela não sarava. Ela não tinha mais fé. Ela tinha gastado tudo que ela tinha. Ela tinha gastado tudo. Mas na mente dela, veio a palavra, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Aleluia. E Tomé ele falou, eu tenho que tocar. Ah, se eu não colocar o dedo. Ah, se eu não colocar a mão do lado, eu não vou acreditar. Ei, Tomé, Deus está falando com você. Você que está dizendo, eu não estou vendo nada, Senhor. Deus, eu não estou vendo mudança dentro da minha casa, Senhor. Deus, eu preciso de um sinal, Senhor. Ele disse, se aproxime, Tomé. Aleluia. Aleluia. Porque as marcas da ressurreição, da crucificação, foi por você também. Aleluia.
Aleluia. Começa a falar com Deus.